Naquela noite, o jantar ainda estava quente, mas o nosso amor já tinha esfriado há muito tempo. O cheiro de frango parmesão, o prato favorito dela, ainda pairava no ar quando percebi que algo estava errado. Ela mal tocou na comida. Disse que não tinha apetite sem olhar para mim. O telefone vibrou 2 vezes, depois uma terceira, a tela virada para baixo. Eu fingi não ver. Porque a verdade é que, quando o amor começa a morrer, a gente aprende a fingir. Durante meses, eu já tinha sentido. Os silêncios prolongados, os beijos que duravam menos, as desculpas fáceis. Mas o que me matou não foi a traição em si, foi a naturalidade com que ela chegou. Eram 21h42 quando ela se levantou da mesa. Alongou os braços como quem espreguiça a alma e caminhou em direção à porta da frente. Eu pensei que fosse pegar o lixo, mas o som da maçaneta e o ar frio entrando pela sala me contaram outra história. Ele entrou. Um homem que eu nunca tinha visto. Alto moreno, com um sorriso confiante demais para uma visita inesperada. E então ela disse, com a calma de quem anuncia o tempo: Amor, este é o David. Ele vai ficar conosco esta noite. Por um segundo, achei que fosse uma piada, mas o olhar dela não tremia. Estou a abrir o nosso casamento, disse sem hesitar. E se tiveres um problema, podes ir embora. O tempo parou. O coração batia tão alto que parecia ecoar nas paredes. E o mundo, aquele pequeno mundo que construímos juntos, desabou sem um único grito. Ela não me odiava, não me amava. Apenas já não me via. Eu podia ter gritado, podia ter quebrado tudo. Mas a raiva exige uma energia que o desespero não tem. Peguei a minha mochila, subi as escadas em silêncio e olhei pela última vez para o quarto onde um dia acreditamos ser eternos. Guardei 3 camisas, uma calça, a escova de dentes, o passaporte. Tirei a aliança. Ela fez um pequeno som metálico ao tocar na madeira da penteadeira o som de um fim. Antes de sair, olhei para trás. Eles riam na sala. E foi aí que percebi: o amor não acaba quando o outro nos trai. Acaba quando nós deixamos de nos reconhecer no reflexo da própria dor. Fechei a porta devagar, sem bater. Saí pela rua vazia, com o frio colando na pele e o coração em ruínas. Naquela noite, eu não perdi apenas uma esposa. Perdi a minha versão antiga. E enquanto o táxi se afastava, uma certeza me atravessou como um sussurro. Ela pensa que me libertou. Mas foi ela quem acabou de acender o início de algo muito maior. Naquela madrugada, num quarto de motel barato e anônimo, comecei o meu desaparecimento. Não porque quisesse fugir, mas porque, às vezes, para sobreviver, é preciso deixar o mundo acreditar que morremos. O quarto de motel cheirava a licívia e arrependimento. As paredes, amareladas pelo tempo, pareciam observar-me em silêncio, como se soubessem que eu já não era o mesmo homem que entrou ali. Deitei-me na cama dura, o zumbido da televisão a preencher o vazio. Não chorei, não gritei. A dor era tão densa que parecia uma segunda pele impossível arrancar, impossível ignorar. Na mesa ao lado, o meu telefone piscava. Mensagens não lidas. Provavelmente dela. Ou talvez de alguém a perguntar onde eu estava. Mas eu não respondi, porque, pela primeira vez em anos, eu queria que ninguém soubesse. Queria ser invisível. Quando o sol nasceu, já tinha tomado a decisão. 3. Na verdade, não ia confrontar, não ia justificar-me a ninguém. E, sobretudo, ia desaparecer por completo. Abri o portátil, entrei num navegador anônimo e comecei a apagar-me do mapa. Bancos, nuvem, contas partilhadas, localização, histórico. Apaguei cada vestígio de mim como quem limpa uma ferida infeccionada. Transferi o dinheiro que restava para uma conta que só eu conhecia. Um velho plano de fuga que nunca pensei usar. Mas naquele momento, parecia a única coisa realmente minha. Comprei um telemóvel descartável, um novo cartão, um número que ninguém reconheceria. Aluguei um P ou box num estado vizinho em nome de alguém que não existia.
E assim, pouco a pouco, fui deixando de existir também. À noite, o silêncio era pesado. As luzes da rua entravam pelas cortinas, cortando a escuridão como facas. Olhei o meu reflexo no espelho partido e mal o reconheci. Um homem cansado, com olhos que já tinham visto o pior, e o pior era ainda amar lá. Peguei no telemóvel velho e, sem saber porquê, abri o Instagram dela. Lá estava. Um boomerang, ela e o tal David. Taças de vinho, risos falsos. A legenda: novos começos. 100 corações. 100 aplausos. E nenhum deles perguntou por mim. Aquela pequena indiferença coletiva doeu mais do que a traição. É assim que o mundo funciona. Quando desapareces, ninguém nota até ser tarde demais. E foi então que aconteceu. O telemóvel vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem curta, sem pontuação, sem contexto. Ela está desaparecida. O coração acelerou. Durante alguns segundos, fiquei imóvel, olhando aquelas 3 palavras, tentando decidir se era um trote cruel ou o início de algo muito mais sombrio. A curiosidade venceu o medo. E, pela primeira vez em dias, senti algo diferente de dor. Senti o pressentimento frio, quase instintivo, de que a história dela ainda não tinha acabado, e que o meu desaparecimento era apenas o primeiro passo para a verdade. Na manhã seguinte, abri o noticiário, e lá estava o rosto dela sorridente, livre ao lado da palavra desaparecida. Foi aí que percebi. Desaparecer pode ser uma escolha, mas às vezes é também uma sentença. Na manhã seguinte, o mundo parecia o mesmo, mas algo lá no fundo tinha mudado de lugar. O noticiário falava em tom urgente. Mulher desaparecida, vista pela última vez com o namorado, a caminho da costa. E lá estava ela. O sorriso que um dia me salvou agora congelado num ecrã. O mesmo casaco que usara na noite em que eu fui embora. O mesmo brilho nos olhos, mas vazio. Senti o estômago torcer. Por um instante, pensei em desligar, fingir que não vi. Mas as palavras carro abandonado ecoaram como um soco no peito. Ela, que sempre fugiu das responsabilidades, tinha finalmente desaparecido por completo. As chamadas começaram logo depois. Primeiro, a mãe dela, voz trêmula, quase quebrando. Ethan, por favor, tu falaste com ela? A polícia diz que o telemóvel está desligado. Eu não consegui responder, porque como se responde a uma mãe que acredita que a filha ainda é inocente? Depois vieram as mensagens dos amigos. Tu sabes de algo? Disseram que estava zangado. Ethan, o que fizeste com ela? Apaguei tudo. Não porque era culpado, mas porque já não tinha energia para me defender. Às vezes, a verdade não nos salva, só nos isola. À noite, sentei-me no escuro do motel, observando o reflexo fraco da televisão apagada. E foi ali, entre o medo e a raiva, que decidi eu precisava saber. Não por ela, mas porque eu já não suportava viver sem entender porquê. Comecei a procurar nas sombras digitais que ela deixou. Contas partilhadas, e-mails antigos, rastros esquecidos em backups automáticos. E entre milhares de linhas de números, encontrei um padrão. Transferências pequenas, mas frequentes. 3, 4, 5 mil euros, todas para o mesmo nome. DR Solutions. Buzzards to Livery. Uma empresa que não existia antes do mês passado. O medo tornou-se curiosidade. A curiosidade virou obsessão. E no fim da linha, encontrei um endereço. Um armazém nos subúrbios. No dia seguinte, fui até lá. O lugar cheirava a metal e a mofo, como se guardasse segredos há anos. O funcionário reconheceu a foto dela num segundo. Sim, ela veio com um homem. Pagaram em dinheiro. Alugaram por 6 meses. O portão rangeu quando abriu. Lá dentro, o ar era pesado, denso. Debaixo de uma lona suja, pilhas de caixas, eletrônicos lacrados, pastas e no meio de tudo um envelope com o meu nome. O meu coração parou. Era a caligrafia dela, a mesma que escreveu o para sempre no convite do nosso casamento. Abri. Uma única folha.
Sempre disseste que nunca me deixarias. Se estás a ler isto, então finalmente o fizeste. Não me procures. Não sobreviverias ao que me envolvi. O chão pareceu ceder sob os meus pés. Durante anos, ela foi o meu porto seguro. Agora, era o aviso de uma tempestade que eu não entendia. Sentei-me no chão frio, com o papel nas mãos, e uma certeza a rasgar por dentro. Ela não estava perdida, estava a fugir. E não era de mim. Era de algo ou alguém muito pior. Enquanto voltava para o motel, percebi que o desaparecimento dela era só a superfície. Porque, nas sombras digitais que ela deixou, começavam a surgir coisas que nunca deviam existir. Inclusive, uma cópia do meu passaporte. Voltei ao motel com a carta nas mãos. As palavras dela rodavam na minha cabeça como uma canção fora de ritmo. Não me procures. Não sobreviverias ao que me envolvi. Pela primeira vez, não senti raiva. Senti medo. Não de perder o que restava dela, mas de descobrir quem ela realmente era. Abri o portátil. O som do ventilador misturava-se com o do meu coração. Linha após linha de código. Contas bancárias, transferências. E, de repente, uma coincidência impossível. Um documento com meu nome. Endereço, número de contribuinte, até a assinatura perfeita. Mas eu nunca tinha visto aquele papel antes. Ela tinha criado uma empresa em meu nome. Um negócio fantasma, uma consultoria digital que nas últimas semanas tinha movimentado dezenas de milhares de euros. E as ligações bancárias levavam a David. O estômago revirou. Todas aquelas noites em que ela dizia estar a trabalhar até tarde. Eram noites a construir a minha própria ruína. Procurei-me. Entre pastas escondidas, encontrei algo que me fez gelar. Fotos minhas. Centenas. Eu a tomar café na varanda. Eu a sair do trabalho. Eu a encher o depósito do carro. Mas não eram selfies. Eram tiradas de longe. Como se eu fosse o alvo de uma vigilância silenciosa. No fundo de uma pasta, uma cópia do meu passaporte, das minhas declarações de imposto, tudo o que precisavam para me transformar no rosto de um crime. Foi então que o telefone descartável vibrou. Número privado. Atendi sem pensar. A voz era conhecida. Ruka Tenza. Tu não fazes ideia do que ela fez. Ela enganou-nos a todos. E agora desapareceu. Era o David. Mas ele não falava como cúmplice. Falava como alguém que tinha medo. Se fosses inteligente, Ethan, desaparecias outra vez. Antes que eles venham atrás de ti. E a chamada caiu. O silêncio depois dele foi pior do que o ruído. Sentei-me na cama, as mãos a tremer. Quem eram eles? E o que é que ela tinha feito para assustar até o próprio parceiro? Respirei fundo. Pela primeira vez, percebi que o meu desaparecimento não tinha sido fuga, tinha sido sobrevivência. Enviei todos os ficheiros que encontrei, documentos, transações, registros para um amigo antigo da universidade, hoje agente numa força de cybercrime. Anonimamente. Não queria fama nem piedade, só a verdade. 2 dias depois, a notícia espalhou-se. FBI procura mulher ligada a uma rede de roubo de identidade multiestatal. E lá estava ela. O rosto que um dia amei. Agora na lista dos mais procurados. E, ironicamente, todas as provas que a incriminavam foram recolhidas com as ferramentas que ela própria criou para me destruir. Sentei-me outra vez na cama. O alívio misturou-se com um vazio agridoce. A mulher que dormia ao meu lado durante anos nunca existiu. Foi uma invenção, um reflexo. E eu tinha amado uma ilusão. 3 dias depois, alguém bateu à minha porta. Não era a polícia, nem o FBI. Era a mãe dela, com os olhos inchados e uma frase que congelou o ar entre nós. Eles dizem que ela está morta. 3 dias depois, o mundo bateu à minha porta. Literalmente. Quando abri, encontrei uma mulher que o tempo tinha engolido os cabelos grisalhos, os olhos fundos, as mãos a tremer. A mãe dela, a mesma que anos atrás, me dizia com orgulho. A minha filha teve sorte de te encontrar. Desta vez, a voz dela era Sobento.
Ethan, eles dizem que ela está morta. Fiquei parado. Nem choke, nem alívio. Apenas um silêncio estranho, pesado, como se o ar tivesse desistido de circular. Encontraram um corpo, continuou ela, num carro queimado. As autoridades confirmaram pelos registros dentários. Dizem que é a minha menina. A minha menina. Essas palavras doeram mais do que qualquer acusação. Porque mesmo depois de tudo, alguém ainda chamava assim. Oferecia um copo de água, um sofá, um consolo que eu não sentia. Ela chorava em soluços curtos, enquanto eu apenas observava o chão. No fundo, uma voz sussurrava. Não, ela não morreu. Não daquele jeito. Quando ela foi embora, a casa mergulhou num silêncio que parecia respirar. Abri o computador. Nenhum relatório oficial. Apenas manchetes vagas. Suspeita de fraude morre em acidente de viação. Mas havia uma palavra escondida entre linhas. Presumida. Presumida. Não confirmada. Não identificada. Só presumida. Fechei o portátil. Naquele instante, percebi que a morte dela era perfeita demais. Conveniente demais. Ela sempre gostou de finais dramáticos e de desaparecer no momento certo. À noite, enquanto o vento batia na janela, ouvi outro som, um leve toque na caixa de correio. Envelope, sem remetente. Dentro, um telemóvel barato, já ligado. Um ecrã aceso. Uma única mensagem. Ganhaste. Mas não penses que desapareci. Nada mais. Nenhum nome. Mas a letra A no final. A inicial que ela sempre usava para assinar bilhetes de amor. Abri o telemóvel com as mãos trêmulas. Debaixo da bateria, um pequeno cartão de memória. Conectei ao computador. O que vi tirou-me o ar. Pastas e mais pastas. Documentos, fotos, identidades falsas, registros bancários. Mas não só dela. Havia outros nomes, outros rostos, outros homens. Todos enganados, todos destruídos. Ela não era apenas uma jogadora num esquema. Era a arquiteta. E, agora, alguém estava a continuar o trabalho dela ou a caçar os pedaços que ela deixou para trás. A irônia era brutal. Durante anos, eu fui a vítima. Agora, era o herdeiro involuntário do império que ela construiu com mentiras. Peguei em tudo. Fui até a esquadra. Entreguei cada ficheiro, cada transação, cada prova. Desta vez, não de forma anônima. Desta vez, olhei nos olhos do agente e disse: ela não está morta. E se estiver, alguém matou a pessoa errada. Naquela noite, de volta ao meu quarto vazio, percebi que a morte dela não me libertou. Apenas me deu uma nova missão: contar a história de uma mulher que nunca existiu e do homem que aprendeu a sobreviver às suas sombras. Os dias seguintes foram de um silêncio que pesava mais do que qualquer lembrança. A casa estava limpa demais, vazia demais, como se até o ar tivesse medo de permanecer ali, entre as ruínas de uma vida que já não existia. Sentei-me na mesma cadeira onde ela costumava tomar café todas as manhãs. O sol entrava pela janela, mas já não aquecia nada. Olhei para a aliança que ainda guardava no bolso fria, sem brilho, uma pequena recordação de tudo o que me custou acreditar. A verdade é que, no fim, eu não perdi uma mulher. Perdi uma história. Uma ilusão que construí com amor genuíno e cegueira emocional. E o que restou fui eu. Um homem que sobreviveu a alguém que nunca existiu. As notícias começaram a espalhar-se. 3 pessoas presas em diferentes estados. David encontrado num quarto de hotel em Las Vegas, vivo, mas destruído. O império de mentiras dela, desfeito em semanas. E eu finalmente livre de acusações, de dívidas, de fantasmas digitais. Mas a liberdade, às vezes, é uma prisão disfarçada. Porque o silêncio depois da vingança é ensurdecedor. Não há gritos, nem fogos de artifício. Há apenas o eco daquilo que se perdeu. Durante muito tempo, perguntei-me se devia odiá-la. Mas o ódio é uma forma de continuar ligado. E eu já não queria ligação nenhuma. Percebi que o perdão, neste caso, não era piedade.
Era sobrevivência. Abri o computador e comecei a escrever. Cada detalhe, cada mentira, cada pedaço de mim que ela tentou apagar. Não para me vingar, mas para lembrar-me de quem sou e para que mais ninguém caia no mesmo abismo. A vida não me devolveu o amor nem a paz, mas deu-me algo mais raro: a clareza. Hoje, quando olho no espelho, não vejo o homem ingênuo que acreditava em promessas eternas. Vejo alguém que aprendeu a caminhar no escuro sem medo de se perder. Porque, às vezes, sobreviver já é a forma mais elegante de vingança. E contar a história é a única maneira de não deixar que ela mora comigo. Fecho o portátil. Lá fora o vento sopra forte, mas eu já não tremo. Ela quis desaparecer nas sombras. Eu aprendi a viver nelas. Se esta história te fez sentir algo, raiva, tristeza, curiosidade ou simplesmente esperança, deixa o teu comentário. Porque às vezes é nas histórias de quem foi partido que descobrimos as lições mais humanas. Mantém-te atento, mantém-te inteiro. E lembra-te, nem todas as cicatrizes doem. Algumas apenas contam o que sobrevivemos.